Como sobreviver ao primeiro período da faculdade de psicologia sem surtar? Eu sou a Luana, eu tô indo para a sexta fase do curso de psicologia e hoje eu tô aqui para compartilhar com você algumas dicas que eu considero bem importantes quando você precisa aí enfrentar o primeiro período da faculdade de psicologia. Talvez você esteja vivenciando esse momento, talvez você já vivenciou, talvez você vai vivenciar. Então acredito que esse vídeo seja de extrema utilidade aí para você que precisa passar por esse momento ou vai passar. Então, a primeira dica que eu vou citar aqui para vocês é fazer um ajuste das suas expectativas. O que que eu quero falar com isso? Muitas pessoas entram no curso de psicologia achando que o curso é uma garantia de que as suas vidas ficarão mais fáceis, de que você vai obter autoconhecimento, de que você vai aprender talvez a lidar com algumas questões internas, e o curso de psicologia não tem esse objetivo. Então, se você entra com essa finalidade para obter autoconhecimento, achando que você vai conseguir resolver os seus problemas, como se, por exemplo, você estivesse em uma sessão de terapia, você vai quebrar a cara, você vai se decepcionar. Então, faça, né, esse ajuste das suas expectativas para conseguir entrar no primeiro período de psicologia e não se frustrar, né, mediante ali ao que você vai encontrar. A segunda coisa que eu queria citar aqui para vocês é que o curso de psicologia, no início, tem muita teoria e pouca prática. Então, se você entra achando que você já vai ter um contato com a prática, que você já vai conseguir aprender todas as matérias que te interessam desde o início, que você vai atender pessoas, você está completamente enganado. Então, no início, né, as matérias elas são mais introdutórias, são realmente conteúdos densos, você vai lidar com autores, né, com diversas teorias e vertentes aí da psicologia, e às vezes parece até que os autores estão falando assim em outra língua. Então é muito importante que você esteja preparado para isso, para conseguir enfrentar o primeiro período de psicologia, né? Saber que as matérias do início, elas são realmente mais introdutórias, você não vai ter muito contato com a prática, vai ser mais teoria, mas essa fase vai passar e, consequentemente, você vai ter mais contato com as matérias que talvez mais te interessem, né? Com as matérias ali referente ao comportamento humano, aos processos cognitivos, mentais. Então, no início, realmente as matérias são mais gerais, assim, são mais sobre a origem da psicologia, são matérias que por vezes não vão te interessar tanto, mas você precisa passar por essa fase para chegar, né, no percurso ali nas matérias que você mais gosta. A terceira dica que eu deixo aqui para você é referente aos textos da faculdade de psicologia. Na faculdade de psicologia, como eu falei, tem muita teoria, tem muitos textos e às vezes esses textos, eles são complexos, eles são difíceis, né? Você vai lidar ali com autores que vão trazer ideias bem complexas. Então é muito importante que você não leia esse texto, por exemplo, como se você estivesse lendo um livro corrido, como se você estivesse lendo um livro romance, né? Senão você não vai conseguir obter o conhecimento que você precisa. Então é muito importante que você saiba ler esses textos acadêmicos. Leia não como se fosse um texto corrido, mas leia procurando ideias chaves. Vai lendo parágrafo por parágrafo, às vezes você vai precisar voltar, vai precisar revisar ali o que você já leu, porque às vezes você vai reparar que está lendo, lendo, lendo e não aprendendo nada, e isso é super normal, mas é importante, né, que você leia não como se fosse um texto corrido, mas lendo realmente procurando ideias chaves, ideias centrais ali do texto que você está lendo. E outra coisa muito importante, utilizem resumos prontos, né? Às vezes até mesmo utilizando aí inteligência artificial, mas não para substituição do texto, e sim como um complemento, como um apoio para você aprender aquele texto. Então, leu todo o texto que você precisa, faz ali um resumo, talvez utilizando, né, a inteligência artificial, para utilizar depois como apoio. Assim fica mais fácil de você aprender aquele texto, mas nunca fazendo substituição, porque senão pode ser que você deixe passar ali pontos importantes que você só encontraria no texto e não em um resumo pronto.
Outra dica que eu queria citar para vocês é que a psicologia é muito mais sobre a constância que você tem do que sobre genialidade. Então, você não precisa ser o melhor estudante, você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas você precisa ser uma pessoa esforçada, organizada e que tenha constância. Então, separe, né, momentos para estudar, momentos para se comprometer, além da sala de aula, porque se você deixar tudo para fazer na véspera da prova, o volume vai engolir, o volume vai te assustar. Então é muito importante que você tenha em mente, né, essa ideia de que psicologia é sobre constância. Outra coisa que eu queria citar para vocês é que vocês precisam aprender a escrever do jeito acadêmico. Então, na faculdade, tudo precisa de autor e referência. Você não vai fazer um trabalho acadêmico utilizando as vozes da sua cabeça. Então, na faculdade tem uma coisinha que se chama normas ABNT, então todos os trabalhos eles vão precisar ser feitos, né, a maioria aí dos trabalhos, através das normas ABNT. E na psicologia em específico, a gente tem a norma APA, né, que é da Associação Americana de Psicologia. Então são normas próprias da psicologia e a maioria dos trabalhos, inclusive dentro da psicologia, eles não são feitos pela ABNT, mas sim pela APA. Então, na faculdade, você vai aprender bastante isso. Tem uma matéria, inclusive, depende, né, de faculdade para faculdade, mas na minha faculdade eu tive uma matéria apenas sobre método de escrita acadêmico, né? Então, é muito importante que, se você tem essa matéria, você dê tudo de si para aprender como faz ali as coisas, como escreve do jeito acadêmico, como que coloca referência, como que escreve na norma APA. Então, é muito importante que você dê tudo de si nessa parte para depois não ter nenhum problema aí para conseguir escrever os seus trabalhos. E a última dica que eu vou deixar aqui para vocês é: faça amizade, crie os seus vínculos com pessoas comprometidas. Isso vai deixar o peso mais leve, vai salvar a sua sanidade mental. Então tente fazer amizades, né, com pessoas que tenham ali características parecidas com as suas, que levem a faculdade a sério tanto quanto você, né? Se você é esse tipo de pessoa, provavelmente é, porque você está aqui no meu vídeo. Então tente realmente criar os seus vínculos aí com pessoas que levem a faculdade a sério tanto quanto você. Na faculdade, a maioria das pessoas estudam e trabalham ao mesmo tempo, então é uma rotina bem puxada, uma rotina bem exaustiva, mas quando a gente divide o peso, né, quando a gente faz essa divisão com colegas que têm esse mesmo senso de comprometimento que você, a jornada fica mais leve, o peso fica mais leve e tudo acontece de forma mais tranquila. Então, tente criar vínculos, tente criar laços com essas pessoas, pessoas comprometidas. Se não for pessoas assim, talvez você vai se sobrecarregar, vai precisar dar conta de muito mais coisa, quando na verdade você poderia estar junto de pessoas que fariam essa jornada mais leve. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a passar por esse período de primeiro semestre de psicologia de uma forma mais fácil e mais tranquila. E se você já está vivendo esse período, né, de entrar na primeira fase do curso, de vivenciar o primeiro período da faculdade de psicologia, coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar saber, eu vou adorar conversar com você. E é isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.